A paz do Senhor Jesus. Amém. Você está bem? Feliz em ter vocês aqui neste lugar, mais uma oportunidade. Feliz em partilhar a palavra de Deus, tão preciosa, tão maravilhosa, que Ele tem sempre dado o privilégio de compartilhar conosco em nome de Jesus. Amém? Que não seja diferente. Eu convido você a ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, nesta manhã. Marcos 5, nós vamos ler hoje os primeiros 20 versículos do capítulo 5, porque esse momento não se divide, é uma história, um momento da vida de Jesus único, e nós precisamos nos apossar dele, graças a Deus, amém? Marcos 5, verso 1, encontrou aí algo que o Senhor já tem falado, mas que quer fundamentar de verdade. Diz assim, verso 1: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus entrava no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos e todas ficaram admirados. Amém? Senta no teu lugar. Graças a Deus. Mas eu já começo dizendo que de quando em quando a palavra de Deus vem falar para a gente sobre salvação, né? E aí, quando o assunto é salvação, a gente tem que parar tudo, porque é um assunto que sempre nos confronta. Isso é um assunto que a igreja não prega muito hoje em dia, mas porque salvação sempre acontece num contexto de conflito de interesses, senão não tem salvação. E é parte disso, é aqui que a palavra de Deus nos trouxe hoje, é aqui que ela quer que nós estejamos. E eu já tive experiência disso, mas dentre as infindáveis discussões, aliás, muito chatas, que esse mundo das muitas teologias aí faz, tem uma que é baseada na pergunta que diz respeito ao que esse texto nos ensina, que é: Jesus veio para quem? Jesus veio para quem? Discute-se demais sobre... É uma dúvida. Jesus veio para salvar todo mundo ou somente alguns? Alguns dizem que tem uma parte de pessoas que foram escolhidas, eleitas por Deus para serem salvas,
enquanto as outras demais estão destinadas à perdição eterna. Salvação. Alguns dizem. O povo judeu, por exemplo, até hoje se auto-intitula raça eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Afinal de contas, Deus chamou Abraão para formar o seu povo, e nós que somos descendência de Abraão, nós e somente nós, somos o povo de Deus, eleitos para a salvação. É isso que dizem. Agora, como parte desse monte de discussões, o que aconteceu? Bom, as religiões, então, se tornaram espaços de exclusões. Porque as religiões começaram, lógico, a criar as suas doutrinas, a criar as suas normas, a criar conceitos do que é certo, do que é errado, do que é puro, do que é impuro. E assim, quem é aquele e aquela que não se enquadra nos seus padrões, jamais vão ser salvos. Religião. Nós sim somos salvos e seremos, nós merecemos a salvação, mas aquele ali, por exemplo, não. Religiões se tornaram espaço de exclusões, de intolerâncias com quem não se adequa aos padrões. Religião se tornou algo que ela não foi feita para ser, porque você sabe que religião deveria existir para ligar novamente, para religar as pessoas com o Salvador, mas ela acabou se tornando um empecilho para algumas pessoas se achegar a Ele. E aqui tem uma questão, porque nesse mundinho controlado pela religião e as suas teologias, por exemplo, não tem espaço para as pessoas que são proscritas pela sociedade. Esses que o mundo excluiu, as religiões também excluem. E assim, não vão ao encontro, as religiões não vão ao encontro de determinadas pessoas. Por quê? Porque elas não se enquadram no seu padrão de moral e de juízo. Parece que existe uma lista, parecida com a lista de Schindler. Quem conhece o filme A Lista de Schindler? Já viu? Quem não conhece, assista o filme, só rapidinho. Durante a Segunda Guerra Mundial, um empresário alemão percebeu que ele poderia ganhar dinheiro, e ele montou uma fábrica de panela para fornecer panela para o exército. E aí, ele, como era alemão, ele teve um olho e olhou para a fortuna que ele poderia ganhar e convenceu os nazistas a contratar e colocar na sua fábrica trabalhadores prisioneiros judeus. Porque ele percebeu, óbvio, não precisava pagar os judeus, porque o exército se incumbia, eram prisioneiros. E aí, depois, os nazistas começaram a construir os campos de concentração, e nesses campos de concentração começou a matar os judeus queimados vivos em fornos gigantes. E ele se revoltou e descobriu e percebeu que ele poderia salvar os judeus desses fornos de extermínio, e com isso fazia o quê? Uma lista de nomes dos judeus prisioneiros que poderiam trabalhar para ele. Então a sua lista, a lista de Schindler, se tornou um verdadeiro salvo-conduto. Por quê? Porque todo mundo que estava na sua lista seria poupado de ser queimado vivo nos fornos dos campos de concentração. Esse é o filme. Ele salvou mais de 1000 judeus da morte. Grande alma. E a religião parece que também tem suas listas, né? Naqueles que podem e que não podem ser salvos do fogo eterno. Parece que a gente faz a mesma coisa. Mas com isso, queridos, só consegue cair na tentação de configurar no Evangelho a sua própria imagem e semelhança, e através dele começar a julgar e dizer que salvo somente é quem pensa como nós. Salvo é somente quem defende os mesmos princípios que as religiões defendem, que apoia as mesmas propostas, que tem o mesmo ou talvez parecido estilo de vida, que veste a mesma roupa do mesmo jeito, que tem o mesmo cabelo, por exemplo, vai indo, construindo padrões de quem pode, e parece que com facilidade, eu tenho certeza, parece não, consegue acrescentar no Evangelho aquilo que não existe em Jesus Cristo. Esse é o problema da gente institucionalizar. A gente enfia no Evangelho coisas que não estão em Jesus, mas é próprio das suas próprias convicções, preferências, dos seus interesses, meu irmão. E com isso, elaboram listas de quem pode, dizem, ser incluído e quem tem que ser excluído da salvação que há em Jesus Cristo. A impressão é que inventam-se dois mundos, um mundo com crentes que são merecedores e outro mundo de pessoas que são tão excluídas de tudo que a gente nem vai lá no encontro delas. Agora eu queria te dizer o grande problema disso. Sabe qual é o grande problema disso? O problema disso é que ele
Jesus Cristo, o Salvador, quer e vai ao encontro daquelas pessoas que nós não iríamos. Ele, vou repetir, Ele, o Salvador, vai ao encontro daquelas pessoas que nós não iríamos. E se você tem dúvida do que eu estou te falando, leia o Evangelho de hoje. Leia o que diz o texto que nós... Porque diz hoje o Evangelho que Jesus quis ir ao encontro de um mundo muito diferente daquele que ele vivia. Para você entender um pouco o contexto aqui, tudo isso que eu estou falando. Ele havia pedido para os seus discípulos para que eles entrassem num barco e cruzassem o mar. E durante a travessia nós vemos que eles enfrentaram uma grande tempestade, né? Nós já meditamos aqui sobre isso. E hoje o texto começa exatamente no momento em que eles pisaram no chão, na terra, do outro lado do mar, depois da travessia, durante a noite, do que eles fizeram no barco. Atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Foram para lá por quê? Porque Jesus quis ir para lá. Jesus pediu, foi Ele que mandou. Que lugar é esse que Jesus quis ir? Bom, esse lugar é exatamente outro mundo, para você compreender aqui. Porque não fazia parte de Israel, e a Bíblia diz que é uma região chamada de Decápolis. O que é isso? Você entender, a palavra grega aqui, polis, é cidade. Por exemplo, Jordanópolis é a cidade do Jordano. Florianópolis é a cidade do Floriano. Petrópolis é uma cidade de pedra. Heliópolis tem um tal de Hélio lá que a gente não conhece, mas é a cidade do Hélio lá, Heliópolis. Deca em grego é 10. Por exemplo, Decápolis significa 10 cidades. 10 cidades que ficavam do outro lado do Mar da Galileia, numa região separada, onde hoje é a Jordânia. Se você está ali no canto, você vê lá umas montanhas, é a Jordânia, e todas essas cidades eram de cultura grega. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Não tinha nada a ver com a tradição de Israel, com a história de Israel, com o Êxodo, com Moisés, com nada. Não tem nada a ver com o judaísmo. Era um povo diferente, cultural e religiosamente, tanto que os judeus diziam que aquele povo eram gentios. É para lá que Jesus quis ir, para uma terra de gentios. Portanto, o Evangelho de hoje nos apresenta dois mundos, um judeu e o outro grego. Um que conhecia o Senhor e o outro que precisava conhecer Ele. Um que era crente e o outro que era gentil. São duas possibilidades. E Jesus pediu aos seus discípulos para cruzarem o mar, porque Ele queria ir para uma região que tinha uma cultura completamente diferente daquela que era da sua origem. Jesus era judeu. Jesus quis ir para outro povo, e um povo diferente, mas veja, com os exatos mesmos problemas que os judeus. Ambos os povos dominados e controlados pelos romanos, ambos os povos subjugados pelo mal, ambos necessitando de salvação. E Jesus queria salvar quem? Ambos. Talvez esses discursos teológicos infindáveis, excludentes e chatos aí, tenham um problema com esse momento do Evangelho de hoje. Parece que a lista de Jesus aqui é muito mais extensa do que algumas leituras teológicas por aí. O momento do Evangelho aqui é esse. Para os judeus, inclusive para os discípulos que estavam junto com Jesus no barco, os gerazenos, aliás, os gentios em geral, estavam na lista dos excluídos da possibilidade de serem salvos. Esse povo não vai ser salvo. Percebe aqui? Agora imagina um gerazeno, gentil, possesso de uma multidão de demônios. Quem é ele? Ele estava para lá de excluído da lista. Acontece que na lista de Jesus, nem ele, nem aquela religião estavam fora. Na lista de Jesus não tinha ninguém fora não. Quero que você entenda isso. Jesus foi em direção a um povo diferente e quis alcançá-los para oferecer a eles o quê? Salvação. A reconciliação com Deus. E assim que ele colocou o pé na terra, diz o texto, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro dele. Ele olhou de longe. E aqui dizia, ele vivia nos sepulcros. Ele vivia onde? Nos túmulos. Os túmulos daquela época eram cavernas. Ele vivia nos túmulos, na sepultura, morava entre os mortos. E o texto diz que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tentaram algumas vezes acorrentá-lo as mãos e os pés, mas ele arrebentava tudo, ele quebrava os ferros dos pés, ele estourava tudo. Ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem. Lucas diz, no seu evangelho, no mesmo momento, que as pessoas não passavam naquele lugar, eles tinham medo de passar por aí, com medo dele. Eles evitavam passar por ali, eles desviavam.
noite e dia, ele andava pelas colinas, pelos túmulos, gritando e cortando-se com pedras. E no momento em que Jesus desembarcou, quando ele viu de longe, ele correu em direção à beira do lago, ele correu em direção a Jesus e prostrou-se diante dele e gritou: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quero que você entre aqui comigo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Jesus já tinha dito para ele: saia desse homem, espírito imundo. E Jesus perguntou para ele: qual que é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E ele, diz o texto, olha aqui, implorava insistentemente com Jesus que não mandasse ele sair daquela região, porque eles queriam ficar ali tinha algo que interessava ele, que era do interesse deles. Uma grande manada de porcos, diz a Bíblia, estava pastando na colina ali próxima, e os demônios imploraram: manda-nos para os porcos, para que nós entremos neles. E Jesus permitiu, eles foram e entraram nos porcos, eles saíram do homem, e aí, diz o texto, que a manada de cerca de 2.000 porcos precipitou-se morro abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos, os trabalhadores ali, fugiram diante daquilo, assustados, e foram para as cidades, para as vilas, contar. E o povo foi lá ver o que tinha acontecido. O povo foi lá, algumas pessoas foram lá ver o que aconteceu. E quando se aproximaram de Jesus, viram assentado ali aos seus pés o homem que era possesso de uma legião de demônios, mas agora como? Vestido, calmo, tranquilo e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo daquilo, com aquela cena. Houve salvação naquele momento. Os trabalhadores que cuidavam dos porcos viram, e eles contaram para todo mundo o que tinha acontecido com o homem endemoniado, mas o texto diz que também contaram o que tinha acontecido com os porcos. E daí o povo pediu para Jesus que ele se retirasse do seu território: vá embora. E você sabe o que ele fez? Ele foi embora. E aí o texto diz que quando ele estava entrando no barco, o ex-endemoniado foi até ele, suplicou: eu quero ir contigo, eu quero seguir você, eu quero seguir Jesus. Mas Jesus disse: não, faz melhor, vá para casa, vá para a tua família, e lá anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez por você, e como Ele teve misericórdia de você. E foi isso que Ele fez. Ele começou a anunciar entre os gregos, em toda a Decápolis, o que Jesus os salvou. É isso que Ele fez, e todos ficaram admirados. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos disse, nos deu hoje. Mas como eu disse para vocês, aqui está um outro mundo muito diferente de nós. Os dois lados do mar da Galileia continham dois povos muito diferentes, e Jesus veio de um lado como judeu, mas ele quis ir para o outro lado. Ele foi, e ele quis fazer o quê? Ele foi lá para quê? Ele foi para salvar. Sim ou não? Você está entendendo isso? Sim ou não? Tem algo aqui que interessa ao Senhor. São dois lados, com dois povos de culturas diferentes, mas que compartilhavam o mesmo mal. Ambos dominados e subjugados, oprimidos pelo mal, ambos precisando de salvação. E ali estava aquele que pode salvar em nome de Jesus. Para isso, Jesus não mediu esforços. Para isso, Ele enfrentou tempestades. Para isso, Ele repreendeu o vento e o mar. E todo esse esforço, meu irmão, minha irmã, é para dizer para mim e para você que Ele deseja que se cumpra aquilo que Ele mesmo disse em Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido em nome de Jesus. Qual Jesus? Qual perdido? Algum específico, Jesus? Quem é que está na tua lista, Jesus? Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Jesus veio para libertar todos os mundos das forças malignas que pretendem destruí-lo, independente de quem são. Sem Ele, a raça humana está entregue ao mal. Em nome de Jesus, sem Jesus, a sua vida vai ser palco de espetáculo de demônios. E as pessoas não enxergam isso, e por isso vivem oprimidas por aí. Quando a humanidade caiu, ela foi destituída da glória de Deus, e assim Ele veio para chamar de volta para Deus quem? A humanidade que caiu. Esse é o plano do Senhor. Ele não veio no mundo para fazer um clubinho de quem Ele gosta para levar para o céu, não. A ação salvífica de Jesus foi manifestado para todas as pessoas, inclusive para aquelas excluídas e também para aquelas que são bem para lá de excluídas. O Senhor Jesus, qual é o critério que Jesus usou para fazer a sua lista? Essa é a minha pergunta. É isso que tem que mover o nosso coração. Qual é o critério dele? Será que é o sexo?
não, só homem vai ser salvo? É só homem, é só mulher? É a orientação de gênero? Qual é o critério de Jesus para salvar? Será que é a raça? Será que é a cor da pele? Os brancos serão salvos, os negros são condenados? Será o que é? É o amarelo, é o indígena? Qual é o critério, querido? Será que é a classe social? É rico, é pobre? Será que é classe média? Será que é o bilionário? Será que é a nacionalidade? Será que é a religião? O critério, meu irmão, qual é o critério da lista que Jesus fez? E eu queria dizer para você, presta atenção aqui, a palavra de Deus diz que o único critério que Jesus usa na sua lista é crer nele. É crer nele. E crer nele não é somente dizer eu acredito, não. Crer nele é viver. Crer nele é se render à graça de Deus, que deseja fazer justiça na terra. E para isso, ele de antemão preparou as boas obras para que a nossa vida seja salva e frutifique para o seu reino. Esse é o critério de Jesus. Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra para salvar. E para isso, diante do nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar, inclusive dos demônios. Mas nessa manhã nós estamos sendo lembrados que todos nós já fomos alcançados, sim ou não? Todos nós já fomos, como pessoas e como comunidade, como povo, nós já fomos alcançados por Jesus. Agora, para isso, ele não fez antes uma seleção para saber quem merecia e quem não merecia. Fez? Eu estou olhando aqui para cento e tantas vidas, cento e tantas histórias, cento e tantas cabeças pensantes, cento e tantas histórias de vida, cento e tantos problemas e pecados, mas Jesus não escolheu, esse aqui vai, não, ele veio para todos nós e deu essa oportunidade que você aproveitou, maravilhosa, de ser salvo, em nome de Jesus, através da sua palavra ministrada. Jesus, no poder do Espírito Santo, nos alcançou e nos chamou, e nos iluminou, e com isso nos deu o dom da fé, e nos incluiu no seu reino como seu povo, eu e você, nós, e com todos os direitos e deveres que isso implica, sim ou não? Qual é a intenção de Jesus em ter nos alcançado sem olhar para a nossa história, sem olhar para o nosso merecimento? O que ele queria para o nosso merecimento? O que ele queria? Ele queria nos salvar, para quê? Para usar a nossa vida, para chamar outras pessoas para também serem salvas. Esse é o projeto que o Senhor tem para o mundo, em nome de Jesus. Você compreende isso? Meu irmão, o desejo de Jesus não é que nós tenhamos uma lista daquele que pode e não pode ser salvo. Essa parte não é nossa, em nome de Jesus. Nós não somos Deus, nós não salvamos ninguém, não. Nós não podemos ficar julgando as pessoas. O nosso papel é abrir a nossa boca e anunciar o Evangelho, convidando todo mundo para a salvação. É isso que é, sem fazer distinção, inclusive aquelas que estão sendo consideradas excluídas e também aquelas que estão bem para lá de excluídas do mundo e da vida. Nosso papel é chamar. Foi isso que Jesus fez, é o que Ele espera de nós. E por isso, temos sempre que nos perguntar se nós estamos fazendo alguma lista lá em casa, né? Que a gente costuma fazer aqui no coração, as nossas listinhas. O merecimento é sempre a nossa medida. Será que a nossa lista é do tamanho da lista de Jesus? Jesus disse que o Espírito de Deus está, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer e anunciar uma boa nova para os pobres, para trazer libertação aos cativos e devolver a vista aos cegos. Será que é o mesmo Espírito que tem nos ungido? Eu quero hoje, desculpa, é manhã de confrontação, eu preciso trazer isso para você, porque é palavra de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Será, meu irmão, que também nós não estamos fazendo uma listinha de excluídos, dos bem para lá de excluídos? Será que o nosso compromisso com as pessoas excluídas por este mundo é o mesmo que Jesus teve? Não de ficar julgando, mas de apresentar a salvação a quem precisa ser salvo? Será que nós estamos dispostos a enfrentar tormentas, a ofertar, a trabalhar na obra, a se doar, a abrir mão de nós mesmos para que a salvação encontre quem não conhece o Senhor? Tem uma mania ultimamente da gente pregar para crente que é uma coisa impressionante. Não estamos aqui para pregar para aprender, nós estamos aqui para aprender o Evangelho, para ir pregar para quem não é crente. Queridos, existe um povo reunido aqui nessa manhã que interessa ao Senhor. Eu quero que você entenda isso, toma isso para você. Existe um povo reunido aqui nessa manhã que interessa ao Senhor. E nós precisamos nos questionar a partir disso que é o Evangelho. Porque é para isso que a palavra de Deus existe. Para quê? Para confrontar os nossos interesses. Paulo dizendo, Vitinho leu, para confrontar os nossos interesses e mais. Porque ela não quer nos chamar nessa manhã para os braços de Jesus. Ela quer nos colocar nos pés dele, para nos motivar, para nos impulsionar, para aquilo que interessa a Ele. O que interessa a Ele?
salvar. Salvação é o que interessa. Jesus mesmo disse em João capítulo 12, versículo 47, se alguém ouve as minhas palavras, ele disse, e não as guarda, eu não julgo. Ele não julga ninguém, nem aqueles que não querem saber dele. Eu não julgo, pois eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvá-lo. Jesus disse isso. Então, presta atenção, esse tem que ser o nosso papel, amém? Essa é a nossa postura. O convite do Senhor nessa manhã é para ter somente a lista dele, só dele, com ela anunciar o Evangelho e chamar a salvação quem? Todas as pessoas sem distinção. Esse é o nosso papel, não é um papel de julgamento. Jesus Cristo, o que Ele é, o que Ele fez, são suficientes. Significa dizer que Ele é tudo o que nós necessitamos para que a salvação, a reconciliação com Deus, venha em favor de todas as pessoas. Ele, Jesus. O Evangelho de hoje revela questões básicas sobre a salvação que só Jesus pode nos dar. Por exemplo, eu aprendo aqui que não depende da pessoa que é oferecida a salvação, depende do que Jesus fez, depende do que Jesus faz, depende do que Jesus vai fazer pela vida dela. É isso que depende. O que importa é Ele, não sou eu, é Ele. Nós anunciamos, mas quem salva é Jesus, não sou eu. Quem escolhe não sou eu. O semeador semeia onde? Que solo? Em todos. Tudo quanto é solo ele semeia. Se vai brotar ou não, se vai frutificar ou não, não depende de mim, não depende dele, depende do solo. Qual que é o nosso papel? É semear. É isso que o Evangelho revela. O Evangelho revela hoje, querido, em nome de Jesus. Jesus Cristo fez e faz, mas Ele não exigiu para aquele gerazeno endemoniado que ele mudasse, que ele melhorasse de vida para poder salvá-lo. Exigiu? Ele exigiu o que dele? Ele não exigiu nada. Aliás, aquele endemoniado não podia fazer nada por si mesmo. Mas tanto ele, a população daquela região e os discípulos também precisavam de Jesus, querido. E eles precisavam dele para ser salvo. E ele, por sua misericórdia e graça, já fez tudo que era necessário e suficiente para libertar todo mundo. Jesus já fez por mim e por você em nome de Jesus. Fez ou não fez? Então veja, ele manifestou a sua graciosa salvação diante dos judeus, diante dos gerazenos, diante dos gentios, dos possessos por demônios, dos publicanos. Ele manifestou a sua graça salvadora diante das prostitutas, dos fariseus, dos pecadores, dos sacerdotes, dos pobres, dos ricos, dos homens, das mulheres, das crianças, de todo o mundo, de todas as pessoas, sem distinção. Ele manifestou a sua luz. Isso é Jesus. E todo mundo recebeu a sua manifestação, mas tem uma pergunta aqui que não quer se calar no nosso coração. Todo mundo foi salvo? Hein? Todo mundo foi salvo? Todo mundo será? E a resposta é não. O senhor acha? Eu não acho, eu leio a Bíblia. Se Jesus manifesta a sua graça salvadora sobre toda a humanidade, todo mundo vai ser salvo? Não. Por quê? Aqui parece que indica que tem alguns que saíram da lista de Jesus, né? O Evangelho responde isso para mim e para você, e eu quero que você preste muita atenção aqui, porque parece que teve gente que ficou de fora, né? E aqui eu só vou fazer uma questão, uma anotação, um comentário com você. Tem gente que parece que ficou de fora assim. Quem é que ficou de fora da lista de Jesus? Presta atenção aqui. Pessoas movidas apenas pelos seus próprios interesses. Eu sei que é uma palavra não fácil de ouvir. É fácil de ouvir essa palavra, não é, né? É? Não. Mas é Bíblia. E a Bíblia está falando de salvação hoje. Teve quem ficou fora da lista? Teve. Quem? Pessoas movidas apenas pelos seus próprios interesses. E eu digo isso. Observe o texto, e eu vou falar de novo para você entender. Jesus desejou e foi para um povo diferente do seu, porque esse povo precisava da mesma coisa que o seu povo, de salvação. Tinha um demônio oprimindo aquela região, mas não esqueça que no capítulo 1, no primeiro dia que nós pregamos sobre Marcos, dentro da igreja em Cafarnaum, tinha um demônio oprimindo um homem também. E tanto lá quanto aqui precisava da mesma coisa do que de salvação. E chegando lá, ele foi abordado pela realidade daquela região, através de um homem aprisionado por um espírito imundo, atormentado, subjugado pelo mal. Ali tinha uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, uma pessoa oprimida, uma pessoa sem família, sem amigos, sem Deus, sem casa, sem comunidade, sem comunhão, vivendo entre os mortos, vivendo entre os sepulcros. Um morto-vivo, ferindo a si mesmo e aos outros, atormentados pela vida e atormentando todo mundo à sua volta. Qual que é o nome disso? Inferno. O nome disso é inferno. Ninguém conseguia prendê-lo, pará-lo, já tentaram acorrentá-lo, mas ele quebrava tudo com uma força normal. Assim que Jesus coloca os seus pés ali,
esse gadareno endemoniado vai e grita, se joga nos pés dele e grita, reconhecendo que ele é o Filho do Deus Altíssimo, reconhecendo e pedindo para Jesus em nome de que não atormentasse ele. E ele se submete a Jesus. No grego a palavra aqui é proskineo, que é se prostrar, mas significa se prostrar adorando, é prestando homenagem, é fazendo reverência, é isso que ele fez nos pés de Jesus. Jesus ordena que ele saia, ele quer salvar aquele homem, ele veio ali para salvar. E qual que é o seu nome? É legião, porque nós somos muitos, e aqui eles imploram para que Jesus não os mande embora daquela região, porque aquela região interessava a eles. Permita que a gente entre naqueles porcos ali, Jesus permite. Os demônios saem do homem, querido, e se apossam do porco, e os porcos se despencam a ribanceira abaixo e morrem, e saiu, mas aqui veja, o Gerazeno encontrou o Nazareno, e houve, tudo novo se fez. O Gerazeno encontrou o Nazareno, e a vida nova foi possível, a libertação aconteceu, a salvação aconteceu em nome de Jesus. Presta atenção aqui, os empregados que cuidavam dos porcos saem correndo, porque aquilo que eles viram era inimaginável, eles conviviam com aquele homem ali, e eles saem correndo e chamam as pessoas, e quando elas chegaram lá, viram aquele homem agora, aquele homem que eles conheciam tão bem, aquele tormento de todo mundo, sentado, completamente salvo, restaurado, vestido, limpo, assentado nos pés do Senhor, em pleno juízo, e ficaram com medo daquilo, amedrontados. E os cuidadores de porcos, então, que presenciaram, contaram o que aconteceu com o endemoniado e sobre o que aconteceu com os porcos. O que aconteceu? Morreu tudo. Agora entra aqui nesse texto comigo, que aqui está a essência do que o Senhor veio falar aqui hoje. O texto diz que as pessoas pediram para Jesus se retirar. A palavra grega aqui é perchomai, que significa desapareça. Desapareça das nossas terras, desapareça das nossas vidas. E eu queria que você se aproximasse. Ele se retira, sabe por quê? Porque Jesus é um gentleman. Jesus não está onde ele não é quisto. Jesus não está onde ele é adorado. Jesus não está onde ele é reverenciado. Ele se retira. E aquelas pessoas não querem estar com Jesus. Elas não querem ouvir a palavra dele. Elas não querem reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Elas não querem admitir a grandiosidade daquilo que ele fez naquele momento e o que ele quer e pode fazer. Por quê? Porque eles estavam incomodados com os porcos perdidos, meus irmãos. Isso é muito sério. Jesus salvou, mas se a salvação implica confrontar os nossos interesses, espera aí, Jesus, calma aí, melhor não, melhor só ir embora daqui, porque tem coisas aqui que nos interessam. Naquela região diferente e oprimida por demônios, os demônios reconhecem que Jesus é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo e se submetem a Ele, por isso obedecem e saem do homem, e o homem foi salvo. Mas vejam, algumas pessoas, movidas pelos seus interesses, não se rendem, eles não reconhecem que Ele é o Filho do Deus vivo, eles não se submetem, eles não querem salvação. Aliás, para que ser salvo? A gente não precisa disso. Quantos não acham isso? Por que a gente precisa disso? Esse negócio de salvação. Veja, e por isso eles pedem para Jesus se retirar. Eu quero que você tome posse disso aqui. E Jesus atende. Jesus entrou no barco de novo, porque ele acabou de chegar, ele está indo embora. E não houve salvação sobre aquelas pessoas. Que pessoas não foram salvas em nome de... Que pessoas? Aquelas movidas somente pelos seus interesses. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Aqui tem um nó que precisa ser resolvido. Aqui tem uma questão que tem que estar no nosso coração. Aqui tem algo que Paulo chamou em Filipenses com muita intensidade, que precisa ser visto em nós. Porque ser salvo não é esse negócio de fazer parte da igreja, salvo é outra coisa. Tem que ter frutos dignos, tem que ser visto. Salvação é algo que se vê, que é o que o texto diz. Até os demônios adoraram, mas as pessoas cheias dos seus próprios interesses não adoraram, porque adoram a si mesmas. Diz o ditado que interesse cega, né? Parece que não é o ditado que diz, o Evangelho também diz, né? Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Só tem um jeito da salvação, chamada Jesus nos alcançar. Qual? Confrontando os nossos interesses. Tem algo aqui que interessa a Ele, na tua vida, na minha vida, na nossa vida e na vida de milhares de pessoas que estão lá fora. Interessa a Ele. Mas para acontecer isso, precisa ter um confronto com os nossos. Para que nós nos envolvamos naquilo que Ele quer fazer, os nossos interesses têm que cair por terra em nome de Jesus, senão não vai.
Se os nossos interesses são muito fortes, não tem espaço para aquilo que interessa ao Senhor. Você compreende isso, sim ou não? Esse momento, esse testemunho do Evangelho que não é à toa, meu irmão. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio à terra. Por que ele veio? Porque o mal tem reinado na terra. Entretanto, nem todos serão salvos por ele. Não é porque Jesus não quer, não é porque Jesus não pode, não é porque Jesus não vai ao encontro que ele vai, mas porque as pessoas não abrem mão daquilo que lhes interessa. O senhor acha? Não, leia o texto. Está escrito aí ou não? Eu estou louco? Levanta a mão quem acha que eu estou louco. Se você acha que eu estou louco, eu renuncio agora. Está escrito, meu irmão. Segredo de salvação é reconhecer o que Paulo reconheceu em Romanos 1,16. Porque ele reconheceu e ele disse assim, ó, ele estava pregando o Evangelho para a igreja de Romanos. E ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de nenhuma palavra que eu disse. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Tanto, primeiro, o judeu quanto o grego. Quando ele fala judeu e grego, ele está falando tanto quem é, todos. Segredo de salvação é reconhecer, não se envergonhar, é reconhecer que a palavra de Deus, ela é o caminho da nossa salvação. De quem? Tanto de crentes, como aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e hoje ela nos diz algo precioso demais. O quê? Que jamais os nossos interesses pessoais podem sobrepor os interesses daquele Deus que quer nos salvar, e usar a nossa vida para alcançar um monte de gente que ainda não conhece o Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu preciso que você leve isso para a tua casa, porque é isso que tem que mover a nossa vida, é isso que o Evangelho nos traz hoje. E eu digo isso por quê? Porque você sabe que é normal. O que é a vida normal? A minha. Não estou falando da tua não, esquece, hoje eu estou pregando para mim. Aliás, essa palavra vem pregar para mim hoje. O normal da vida é que a gente vive o tempo todo guiado pelos nossos interesses. Eu vivi 40 anos. Nós somos guiados pelos nossos interesses. E a vida se torna o quê? Imagina um poço bem fundo. Um poço bem fundo. Lá dentro não tem calor, não tem luz do sol, ele é fundo. Sabe o que tem lá no fundo desse poço? Lama. Sabe por quê? Porque no fundo desse poço não tem mais água da vida, sobrou lama. Nossa, o que tem lá dentro desse poço? Olha, é um crente, ai que lindo. Era eu acreditando em Deus, besta, não sabia nada de Deus. Nossa, é um crente, que coisa. E aí sabe o que aconteceu? Jesus soube da situação, Jesus veio ao encontro, e lá do céu ele jogou uma corda, a corda da palavra. E ele começa a levantar, sabe? Ele começa a puxar, ele vai levantando. E aos poucos a palavra vai falando. Aos poucos o crente vai subindo lá do fundo, não é assim? Eu me senti assim. O crente vai subindo. E quando ele chega na superfície, já começa a ver o sol. Já não está mais tão gelado, ele já começa até a respirar melhor. Ele chega lá em cima, mas presta atenção, ele ainda está meio lameado, né? Ele está meio lameado e por isso ele passa pelas águas do batismo para dar uma limpada e ser um pouco assim purificado, né? E ele sai lá das águas purificado, mas o Senhor para, não, o Senhor lá do céu continua puxando a sua corda, a palavra continua falando, ela continua sendo revelada, e aí essa corda que veio lá do céu puxando, o crente vai subindo mais em direção ao céu, e a vida vai melhorando, não vai? Hein? Vai ou não vai? As coisas vão dando certo, né? A família já está mais calma, a vida financeira está mais tranquila, a gente está mais feliz, mas sabe o que acontece? Qual é o risco? A gente vai se enchendo de novo, né? A gente vai ficando pesado para a corda, e a gente vai se esquecendo de onde foi tirado, e a gente começa a pensar de novo nos nossos interesses. Agora, resgatados, nós começamos a pensar nos nossos interesses. Eu não preciso dizer para você o que vai acontecer aqui de novo, porque de tão pesado a gente cai de novo para dentro do poço. Querido, em nome de Jesus, existe algo que interessa a Ele, e por acaso o que interessa a Ele vai conflitar os nossos interesses. Esse é o problema desse momento do Evangelho. A palavra de hoje revela algo profundamente triste. O quê? Pessoas que não foram salvas por Jesus, não porque Ele não pode, não porque Ele não quis, muito menos porque Ele não ofereceu oportunidade de salvação, mas não foram salvas, porque os seus interesses eram muito mais importantes do que a salvação que Jesus queria dar. Os porcos eram mais importantes do que uma vida salva. Viram o homem atormentado, e conheciam aquele homem tão bem, sabiam da história dele, sabiam da agonia, e agora vê ele completamente liberto, restaurado pelo poder que é no nome de Jesus.
mas nada disso era tão importante quanto porcos. O dinheiro valia mais do que a vida humana. E eu estou acabando. E eu quero dizer com isso, porque infelizmente até os dias de hoje, Jesus continua querendo ir ao encontro de muitos para repreender demônios. Demônios da ganância, do egoísmo, demônios da injustiça, da fome, da morte, demônios do individualismo. Mas ele é expulso de muitos lugares e de muitas vidas, essa é a verdade. Infelizmente, meu irmão, desculpa, porque o que fala mais alto não é o que ele quer fazer nas vidas e através das vidas, mas o que fala mais alto são os interesses pessoais. É aquilo que interessa para mim, é aquilo que eu quero. Isso é o que grita mais alto. Isso que aconteceu nesse texto. Se interesses cegam, essas pessoas de Decápolis aqui não viram. Elas não viram o quê? Elas não viram que ali estava Deus. Elas não viram que ali estava o Salvador. Elas não viram que ali estava alguém que pode libertar de qualquer opressão. Elas não viram uma graça imerecida e misericordiosa. Elas só viram os seus prejuízos financeiros e mais nada. Gente cega, que só vê dinheiro na frente, que só vê coisas que interessam na frente. Aqui eu estou falando de salvação em nome de Jesus, amém? Mas eu termino dando uma boa notícia para você. Qual? Que o Evangelho foi escrito pensando em quem crê. Tem gente que crê no Senhor aqui nessa manhã? Eu sei que você está triste com essa palavra. Não fique não, eu fiquei também, não fique. Tem quem crê no Senhor aqui nessa manhã? Foi para você que o Evangelho foi escrito. Porque, presta atenção, o único que foi salvo se assentou nos pés de Jesus para ouvir as suas palavras, em nome de Jesus. O único que foi salvo, e ele não queria abrir mão desse privilégio. Aqui está o caminho que nos interessa. Ele não queria abrir mão daquela graça, e ele quis seguir Jesus. Mas Jesus falou, não, eu tenho algo maior para você, sabe o que? Fica aqui. Por que, Jesus? Porque tem uma obra para ser feita aqui nesse lugar, nessa região. Eu preciso. Jesus queria oferecer salvação para todo mundo ali. E aquele homem precisava ser o testemunho vivo do que Jesus pode fazer. Eu estou falando da tua vida aqui agora. Eu estou falando da tua vida. Tua vida tem que ser um testemunho vivo do que Jesus pode fazer onde você estiver. Você compreende isso sim ou não? É salvação, é para isso que Ele te chamou. É para isso que você existe, em nome de Jesus. E foi isso que Ele fez. A Bíblia diz que Ele saiu por toda, não foi para a casa dele. Jesus falou, seja um testemunho dentro da tua casa lá, porque eu quero salvar a tua casa. Não, Ele foi por todas as 10 cidades, toda a região, e fez, e foi lá testemunhar. Olha aqui para mim, vocês lembram de mim lá na beira do mar, sofrendo a tormenta? Olha eu aqui, restaurado e liberto. O que Jesus pode fazer? Todo mundo ouvia aquele homem admirado, e graças a Deus por isso, porque ele se tornou um testemunho vivo na terra, porque todo homem e mulher salvo por Deus, é esse testemunho onde ele estiver. Eu estou falando de salvação aqui em nome de Jesus, você crê? Então eu oro a Deus que esse seja o meu e o teu lugar. É nesse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero que você esteja. Que lugar? Homens e mulheres salvos pela graça imerecida de Deus, pelo Espírito que veio e nos salvou sim. Que esse mundo saiba, através da tua vida, porque eu sei que a salvação já te alcançou, já nos alcançou, meus irmãos, e que nós, o Senhor espera esse testemunho vivo para quem quiser saber. Saber o quê? Basta se render a Jesus. Para de conversa mole na tua casa e se renda a Jesus. Creia, reconheça, viva tendo Ele como o Senhor da tua vida, é isso que basta. Isso é fé. Essa é a fé que a Bíblia diz que nós temos que ter para ser salvo. Como Paulo disse, basta não se render a essa ambição egoísta, a essa vaidade miserável, pensando somente nos seus próprios interesses. É isso que basta. Não só nos seus interesses, mas o que interessa a Ele, que é salvação. E se nós fizermos isso, a salvação será a nossa realidade. Nós viveremos como homens e mulheres salvos, resgatados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Assim, Ele que é a salvação, o Vitinho leu aqui, será conosco. Porque Paulo diz, por estarmos em Cristo, Ele quer ser com você, Ele quer ser em você, e Ele será conosco, e nós seremos com Ele. Amém? Assim nós seremos em Cristo, e seremos salvos, e assim nós vamos desfrutar dessa nova vida que só Ele pode dar, não tem lugar nenhum, salvação só em Cristo Jesus existe. E que você jamais, e eu termino orando, que você jamais abra mão disso que já te alcançou, porque eu sei que já. Nós estamos aqui aprendendo com o Evangelho, sim ou não? Que nós jamais abramos mão disso que já nos alcançou, meu irmão.
Porque interesse nenhum desse mundo, nem meu, nem de ninguém, pode ser maior daquilo que Jesus fez pela nossa história, daquilo que Jesus fez pela nossa vida, porque Ele já fez. O que interessa mais do que isso? O que pode ser maior que isso? Nada. Isso que foi nos dado pela misericórdia e pela graça de Deus. Que você jamais abra mão disso, e abra mão de ser essa ferramenta de Deus na vida de tanta gente que quer olhar para você e falar: será que tem saída para a minha vida? Tem tanta gente por aí, basta você sair para fazer a obra que você vai entender, sedento, pedindo socorro, desesperado. Será que nessa vida existe alguma resposta para mim? Será que na vida dessa irmã eu posso encontrar algo que diz que eu tenho esperança, que eu tenho solução, que eu tenho salvação? Que nós sejamos esse testemunho em nome de Jesus, porque nós seremos ferramentas nas mãos dEle, que nos salvou e nos salvou para nos usar em nome de Jesus. Amém? Nunca se esqueça, eu tenho interesses, você também tem, todos nós temos, mas tem algo que interessa a Ele, e é o que interessa a Ele que o Evangelho vai revelar hoje e que tem que estar no centro do nosso coração. Amém? Você recebe essa palavra? Você entendeu esse trecho direitinho? Se não, leia de novo, ouça de novo e vamos conversar, porque Deus é bom e Ele quer nos salvar. Tem povo salvo aqui nessa manhã? Se você é salvo, glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, porque Ele está aqui, Ele veio ser conosco e nós estamos em Cristo Jesus, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, e nós o adoramos. Glória a Deus, glorificado seja o Teu nome, Jesus, exaltado seja para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Glória a Deus, glória a Deus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Creia nisso, creia. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Transborda, meu irmão. Eu quero beber na Tua fonte. Derrama para fora de você aquilo que o Senhor encheu o teu coração. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Dentro de você é uma fonte de águas vivas, chamada Espírito Santo de Deus. Ele quer te preencher para que você flua. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que
Senhor nosso Deus, Jesus o Salvador. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nessa manhã reunida em teu nome, aqui está o teu povo, o teu filho, a tua filha que veio neste lugar. E veio porque busca em ti a resposta para a sua vida, para as suas aflições, para os seus apertos, para as suas opressões. Senhor, estamos aqui na tua presença. Tudo que esse mundo tem a nos oferecer são aflições, mas o Senhor é Deus que veio para nos salvar de todas elas. E nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração, nessa manhã de salvação, de oferta, de esclarecimento, nessa manhã preciosa em que o Senhor veio, através de um testemunho do teu momento, Jesus, nos mostrar esses mundos, Senhor, esses mundos diferentes, esses mundos em que de um lado estão pessoas movidas pelos seus interesses, pessoas que querem que a vida seja aquilo que elas querem que seja, pessoas que desejam guiar tudo a partir daquilo que entendem que é o melhor para si mesmo. E de um outro lado está o Senhor com o que lhe interessa a Jesus, chamando para o seu lado homens e mulheres que desejam se render ao teu senhorio, que desejam buscar a salvação, que desejam encontrar o caminho das águas vivas, que desejam ser preenchidos e saciados de tudo aquilo que tem causado sequidão. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de nos chamar para perto hoje, para os teus braços amorosos, para lembrar que o Senhor já nos alcançou, o Senhor já nos salvou, e o Senhor espera não perder cada um e nenhum daqueles que com o Senhor está. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu convite, pelo teu constrangimento, pelo teu confronto, Senhor, porque o Senhor confronta os nossos interesses, sim, dizendo e nos ensinando através do teu Espírito que o que para nós importa é aquilo que interessa ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse assunto tão caro, de um Deus que deseja nos levar para ser o seu povo sempre, sim. Um Deus que deseja resgatar toda a humanidade, mas que infelizmente, Deus, nem todo o Senhor tem dado ouvidos. Mas que nós hoje, como tua igreja, queremos declarar ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui o povo que sim, que se prostra nos teus pés para ouvir a tua palavra, o povo que quer, Senhor, essa novidade de vida, o povo que quer viver esse extraordinário, desse transbordar, desse rio que veio, que nos inundou, que trouxe tudo novo, que trouxe a maravilha da vida fluindo em nós, dentro de nós, mas que quer transbordar, que quer fazer essas águas alcançarem, Senhor, tantas quantas pessoas mais precisam beber da tua fonte, Jesus, precisam beber do teu Espírito. Eis-nos aqui, nós oramos e dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, Jesus. Usa a nossa vida, usa o nosso testemunho, usa aquilo que o Senhor fez por nós lá atrás. Nós não queremos esquecer. Usa para fazer viva hoje a tua presença, porque nós queremos estar em Cristo, nós queremos viver contigo, e nós queremos o Senhor dentro de nós, em nós e ao nosso lado, Senhor. Seja em nós, seja com o teu povo nessa manhã, seja com o teu filho, seja com tua filha. Eu quero profetizar que esta igreja, que este homem, esta mulher, esse jovem, essa criança vão sair daqui hoje e vão caminhar neste tempo, neste lugar, e serão testemunhos vivos do que o Senhor já fez, Jesus. Eu profetizo isso em nome de Jesus nessa manhã. Usa a nossa vida para a glória do teu nome, para que este mundo veja a nossa luz e glorifiquem o Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos salva. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela comunhão, obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, e nós oramos felizes e gratos ao Senhor diante dessa oportunidade, porque o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor cruzou mais, o Senhor repreendeu tempestades, e o Senhor veio aqui hoje para nos abraçar, para nos dar renovo, oportunidade de salvação, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.